a gente para poder iniciar esse bate-papo, essa conversa, para podermos tirar dúvidas. Oh, André Almeida! Boa noite, André! Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Ivanildo. Obrigado a você, rapaz, por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje, podendo trazer informação, né? Uma informação super bacana, uma novidade super bacana para a área da dependência química. Eu acho muito bacana quando existem pessoas, né, que pensam fora da caixinha. Tudo bem que é um termo já um pouco demodé, né? Uma coisa meio blasé falar, pensar mas fora talvez da caixinha. não para dependência química, né? Sempre temos que buscar novas possibilidades, novas opções, para que realmente as pessoas tenham mais ferramentas, instrumentos para lidar com essa questão da dependência química, que é um tema, é um problema, é uma doença extremamente complexa, difícil de ser tratada, né? E como já dizia, ou já é preconizado pelo NIDA, né, NIDA, dos Estados Unidos, que é importante trabalhar com todos os tipos, né, todas as formas, todas as abordagens possíveis para que realmente o tratamento da dependência química consiga ter a sua eficácia, a sua eficiência. E a ideia hoje é falar um pouco disso, né? O que é o My Journey, né? O que significa o My Journey? Até para o pessoal aí estar sabendo, eu achei muito legal quando eu saquei a ideia do My Journey, né? Já deu até uma pista aqui. A recuperação não é um destino, é uma jornada. Exato. Então é isso, né, André? Seja bem-vindo e queria saber um pouco de você, um pouco da sua história, quem é o André e como é que surgiu essa ideia, né, de empreender aí o My Journey. Legal, boa noite a todos, né? Obrigado novamente, Ivanildo, aí pelo convite, para a gente poder falar de um tema que hoje ele não está na moda, mas ele está aí na mão de todo mundo, né? Que é a tecnologia, trazer o digital para o nosso dia a dia e também trazer o digital para o apoio aí no tratamento da dependência química, seja para os profissionais da saúde, seja para os pacientes, seja para os familiares, para todos que estão realmente envolvidos nesse processo de recuperação, nessa jornada de recuperação. Falando um pouquinho de mim, eu sou André Almeida, eu sou um dependente químico em recuperação a longo prazo, estou quase completando 5 anos novamente, eu fiquei 8 anos, tive um período de uso, fiquei 8 anos em recuperação, e aí tive uma volta ao uso mais ou menos no ano de 2012 até 2015. Eu digo que nessa volta ao uso, 1 ano e meio, eu fiz a utilização e vivi minha vida normal, trabalhei, estudei, né, fiz todo o relacionamento, tudo aquilo que um dependente químico adora, né? É poder usar a sua droga de preferência e continuar a sua vida cotidiana. E depois de 1 ano e meio, quando eu tentei parar novamente, eu não consegui. Utilizei diversas ferramentas, instituições, até que eu decidi me internar. Até voltando um pouquinho, quando eu fiquei esses 8 anos limpo, eu só usei família e religião como forma de recuperação. Então eu acredito que dê certo. Mas como eu parei, né, de fazer aquilo que eu tinha que fazer, aí voltei novamente ao uso, né, com a velha mentira que a gente pode ter novamente, o controle da vida, né, usar e ter a vida normal. Então eu tentei terapia, fiz terapia de regressão, fiz psiquiatria ambulatorial, eu fui para NA, eu fui família, religião novamente, e nada deu certo. Obviamente que eu entendi que nada deu certo posteriormente, quando eu entendi que eu não queria parar, eu queria continuar usando e tendo minha vida normal. E aí eu decidi me internar, era uma internação curta de 27 dias, de 30 dias, mas eu fiquei 27 dias. Eu fiquei no Hospital Cantareira, que é um hospital que é cuidado pela SPDM, ali na zona norte de São Paulo, próximo do Hospital Militar. Então tinha a ala psiquiátrica e a ala de dependência química. Eu fui lá então a última utilização foi no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, então está quase completando 5 anos novamente aí, 12 de junho de 2015, e aí eu me internei no dia 14, e fiz essa internação curta de 27 dias. E aí como funcionou, que a My Journey, ela nasce na internação. Antes de me internar, eu fui procurar saber como que era o cronograma, o que eu fazia dentro de uma internação, porque eu não conhecia. Né? Então eu procurava as informações na internet, eu via muitas pessoas ficando 1 ano, 6 meses, algumas coisas ruins, outras boas referente à recuperação.
E aí eu fui ver o cronograma. Aí no cronograma eu entendi que tinha uma série de atividades terapêuticas, tinha passagem com psiquiatra, com psicólogo, tinha os painéis das irmandades, tinha toda a parte de ecumênica ali, né, de religiosidade, né, tanto espírita, católico, anglicano, evangélico. Então tinha esses encontros lá, tinha toda a parte de laboraterapia. Então o que eu fiz? Já que eu ia ter que ficar 30 dias lá, que era o mínimo que eu teria que ficar internado, eu falei, eu vou participar de tudo, até para entender aquilo que daria certo para mim, para quando eu recebesse alta, eu pudesse dar uma continuidade. E aí dentro das atividades que nós tínhamos, tinha um encontro com os psicólogos, em que geralmente a gente assistia algum filme e voltava para fazer uma reflexão em grupo. Então eu assisti O Bicho de Sete Cabeças, assisti De Repente aos 13, assisti Ray Charles. E aí no filme do Ray Charles é onde que nasce a semente da My Journey. Por quê? Depois do filme, eu já tinha assistido algumas vezes fora da clínica, mas eu nunca tinha tido o olhar de dependente químico que é retratado no filme, né? Então mostra toda aquela parte que ele começa a ficar cego, que ele vê o irmão morrer, a mãe falecer, ele tá num país que tinha uma segregação racial muito forte, e aí ele aprende a tocar, e depois quando ele junta com a banda, ele vê lá o cabeção, né, que é o cara da banda lá, dando umas picadas, e ali quando ele começa a se picar, ele começa a ter os flashbacks da vida dele, né, de todas essas passagens negativas. E aí começa a demonstrar como ele utiliza a droga para poder anestesiar dores que ele tinha, né, coisas que não tinham sido resolvidas da sua vida. E aí segue o filme, que é fantástico, né? Quem não assistiu aí, assista, que é bem interessante. E aí quando a gente volta, que termina o filme, a psicóloga pede pra gente poder fazer como se fosse um relatório, fazer uma atividade, pensando na redução de danos para quando a gente fosse receber alta. Até porque a gente sabe que muitas pessoas da área da saúde, elas trabalham também com essa questão de redução de danos. Não vamos discutir aqui se é certo ou se é errado, mas eles faziam esse trabalho lá. E aí eu peguei um flip chart, colei lá na parede do meu quarto, fiz quase que dividi em 4 pedaços, e como eu já trabalhava com projetos e produtos, eu resolvi fazer uma análise SWOT, né? Vou falar quais eram minhas fraquezas, minhas fortalezas, minhas fraquezas, minhas oportunidades e as minhas ameaças em relação à minha recuperação quando eu recebesse alta. Quer dizer, já tendo ali uma visão, talvez, de produto. Então é a semente da My Journey, eu digo, que nasceu dentro da clínica exatamente, né, nessa atividade. E aí eu vou lá, depois eu mostro para psicóloga, eu mostro para psiquiatra, eu ajudo alguns outros residentes ali que estavam comigo também a montar o seu, mas por uma questão de cognitiva, nem todo mundo conseguia fazer o acompanhamento, né? Porque eu ficava puxando o link, né? Então aqui é sua fraqueza, você tem aqui uma oportunidade, então você junta. Então quando eu comecei a falar, você percebia que não era todo mundo que conseguia acompanhar. Mas é ali que realmente nasce a semente da My Journey. Ainda não tinha o nome My Journey, que eu vou explicar já mais um pouquinho pra frente, mas era o primeiro esboço, o primeiro rascunho, vamos falar assim, né? Quando eu recebo alta depois de 27 dias, eu já tenho um psiquiatra marcado, um psicólogo marcado, para dar continuidade num tratamento, e aí também volto a frequentar NA, faço uma mudança geográfica, começo a fazer uma série de atividades de tudo aquilo que eu aprendi dentro da internação para dar sequência. E aí eu começo a procurar, os celulares já existiam, né, os smartphones já existiam, e aí eu começo a procurar alguma coisa tecnológica, algum aplicativo, solução, que pudesse mostrar, né, essa jornada de recuperação, que pudesse fazer essa jornada de recuperação. Né? Eu estou no estágio A, eu quero ir para o estágio B, como que eu faço essa jornada? Né? E conjunto com um profissional da saúde. Por quê? Eu entendi que ele fazia parte, ele era uma peça importante do meu processo de recuperação, mas lembrando que sempre eu, né, como dependente químico, como paciente, eu sou responsável pela recuperação. Eu tenho que ser o protagonista, né, e não o profissional. Você quer falar alguma coisa? A corresponsabilidade. Perfeito. Mas eu não posso transferir essa responsabilidade direta para o profissional, nem para o familiar, nem para ninguém. Realmente é aquela responsabilidade. Exatamente. Essa corresponsabilidade tem que ser criada para poder realmente a recuperação ter sentido.
Exatamente. E aí eu comecei a procurar aplicativos, eu achei algumas coisas na internet, no Google Play, na Play Store e na Apple Store, né, da Apple, e não achei nada muito efetivo que criasse essa jornada. Eu via muito falando sobre as principais drogas, causas, consequências, informações sobre os grupos anônimos, mas nada que pudesse ajudar nessa construção de jornada. E eu recebi alta dia 9 de julho de 2015, e aí eu passei o segundo semestre de 2015 meio que dando uma rascunhada, né? Tava com esse flip chart que eu levei para casa, tenho até hoje ele guardado, e aí eu comecei a rascunhar. E no comecinho de 2016, eu juntei com a Yara Aidar, que é a psicóloga que minha terapeuta de muitos anos, desde quando eu recebi alta, a doutora Luciana Pires, que foi a psiquiatra que me tratou internamente lá no Hospital Cantareira. Eu convidei um garoto de 14 anos que eu conhecia, que era um desenvolvedor, e convidei um amigo, o Antônio Júnior, que teve problema com álcool na família, com o pai dele. E aí, foi aí que nasceu a My Journey, de minha jornada, né, porque era exatamente esse conceito, né, de minha jornada. Quem criou o nome, inclusive, foi o Antônio Júnior, né, eu agradeço bastante ele, a gente já está num processo aí de registro de marca, inclusive o logo aí, se vocês verem dentro do nosso Instagram, das nossas redes sociais, né? É um caminho, né? É uma jornada, porque a gente entende que a recuperação de um paciente dependente químico, a gente tem uma doença crônica, não vou me curar de hoje para amanhã, né? Eu consigo estancar a minha fissura, meu vício, mas eu tenho aí a doença crônica incurável, fatal e progressiva. Se eu não trabalhar, não vai ter resultado, eu não vou ter qualidade de vida. Né? A jornada... Diga lá, Ivanildo, a jornada... É a jornada do Hobbit? É quase isso aí, né? Uma jornada longa dele também, né? Aqui a gente não divide por filmes, mas a gente entende que é uma jornada realmente aí pro resto da vida, e por isso que até o nosso slogan é, né? A recuperação não é um destino, ela é uma jornada. Eu não tenho, né, eu vou até ali a recuperação. Um ponto final. Um ponto final, né? Ela vai embora. E aí é um contínuo. Exato. Você faz a sua jornada, né? Exato. E hoje a gente entende que a recuperação sustentável ela leva de 1 a 5 anos, então ela leva muito tempo. E eu sou uma prova viva, falando de mim, né? Que eu fiquei 8 anos em recuperação e achei que estava tudo lindo e maravilhoso, e aí eu recaí 3 anos. Agora estou completando, né, sexta-feira, dia 12, sexta-feira, completo 5 anos novamente aí nessa jornada a longo prazo de recuperação. Então a My Journey nasce aí em 2016, com esse time, né, com essas pessoas, e aí a gente faz um desenho que inicialmente ele era um aplicativo focado no profissional da saúde e no paciente dependente, em que eles criariam uma jornada em conjunto baseada em 6 pilares, usando como coadjuvante a terapia cognitiva comportamental. Só fazendo um breakzinho e já fazendo uma ponderação, nós vamos dividir aqui em 3 blocos. Então o nosso primeiro bloco já foi 20 minutinhos, mas eu quero já deixar aqui algumas respostas. A Morgana perguntou se a live ficará salva. Sim, ficará salva durante 24 horas aqui no Stories do Instagram. Sol Carvalho, qual é o filme? Cheguei agora. O filme em específico que o André estava falando, além do Bicho das Cabeças, é o filme Ray Charles, que por um acaso eu assisti essa semana. Eu não tinha assistido ainda. Não, razão. Fiquei extremamente impactado, né, dele querendo dar conta da abstinência, né, sem ter o reforço, a ajuda, o apoio da medicação, né? Então, quando ele é preso, Geórgia, se eu não me engano. Isso, foi para um centro de reabilitação, e como ele não consegue, a abstinência da heroína é terrível, e como ele porque quer dar conta daquilo sozinho, sem utilizar uma ferramenta, um instrumento, um apoio, que é a questão medicamentosa. Mas, sim, pegando aí, bacana a sua história, uma baita experiência, eu acredito muito nisto, né? Quanto um dependente químico em sobriedade, em recuperação, o quanto ele pode ser produtivo e o quanto ele pode ser um agente de mudança social.
o quanto um dependente químico que de fato assume o seu processo de recuperação e adquire esta plenitude, o quanto ele pode e consegue ser, sim, uma referência extremamente positiva e significativa dentro da sociedade. Então, essa ideia do My Journey, minha jornada, o ter vivenciado essas experiências, de ter tido contato com todas as possibilidades de tratamento, internação, grupo, família, ter uma família, fazendo essa questão com o psiquiatra, com o psicólogo, mas ainda assim você traz agora essa outra visão, né? Essa outra possibilidade que penso que é extremamente interessante e importante pensarmos. Desta maneira, como que é essa solução, né? De que maneira você explicaria, para que as pessoas entendessem como que é essa ferramenta, esse aplicativo, em que fase vocês estão? E acho muito legal essa parte da validação científica. Isso que eu achei muito bacana da sua parte, se preocupar com a validação científica do que vocês estão realizando, quais os benefícios que vocês entendem que isso trará para a área da dependência química e da saúde mental. Vamos lá. Até antes de começar esse segundo bloco, queria só dar um oi aí para o Pedro Pimentel, que é um diretor do programa de aceleração que eu participei, da Venture Hub e do Founder Institute, que é um programa de aceleração do Vale do Silício, que nos colocou também em um outro patamar. Audiência qualificada, hein? Legal. A minha esposa, que está também assistindo, aí, ela deve estar escutando essa história aí desde 2015, então já está cansada, mas ela faz parte, é ótimo. E todas as pessoas que realmente estão nos acompanhando agora, em especial também para o Renan Neves e o Felipe Miserano, que são meus cofundadores, também estão comigo, e a Yara Aidar, que é a nossa diretora técnica. Mas aí, então, para explicar o que hoje é o My Journey, né? O My Journey hoje é uma solução web mobile, que ele é focado no profissional da saúde que faz o atendimento, que assiste o paciente dependente químico. Então, ele vai permitir que se crie uma jornada de recuperação exclusiva, baseado no seu estágio motivacional para mudança de comportamento, e a partir disso, com o uso do cognitivo comportamental, né, com a terapia cognitiva comportamental, dividida em 6 pilares, é gerada uma série de atividades terapêuticas para ele e que permite aí também fazer esse acompanhamento online. Então, hoje... Só um minutinho. Diga. Você é muito aceleradinho, rapaz. Não, perfeito. A sua linguagem, eu entendo ela perfeitamente. Vou até comentar isso. É a linguagem da área da saúde mental, é a linguagem da área da dependência química. Primeiro, você falou solução web mobile. Para quem está nos assistindo, o que seria web mobile? Tudo bem que muita gente sabe, mas só para quem está do outro lado entender. E outra coisa, estágio motivacional. Eu sei o que é isso, né? Mas que birosca é essa de estágio motivacional? Então, web mobile e estágio motivacional. Vamos lá, web mobile. Quando a gente fala web, em 2017, quando nós lançamos a primeira versão do aplicativo, nós lançamos um aplicativo mobile, que você baixa nas lojas e utiliza no seu smartphone. Mobile é de móvel. Isso, de móvel, de telefone celular. A gente fez isso para o profissional da saúde e para o paciente dependente químico. Aí nós recebemos alguns feedbacks e entendemos que a gente precisaria fazer uma mudança. A principal mudança que nós fizemos nós trouxemos a solução para uma versão web. O que é uma versão web? É quando você abre o navegador do seu computador, ou até mesmo do seu próprio celular. A gente está falando navegador, Internet Explorer, um Google Chrome, um Safari, um Mozilla Firefox, e você coloca lá... No meu computador de casa, né? No meu notebook... Notebook, no seu PC, aí você coloca lá o endereço, e aí o profissional da saúde vai ter acesso à solução. Então ele não precisa instalar nada no computador dele, nem no celular. Ele apenas acessa uma página de internet, coloca um endereço específico e pum, acessou. E aí ele vai ter todo o acesso. Quando ele pode acessar isso via computador, ele pode acessar isso via tablet ou smartphone. Ele vai ter a mesma visualização, mas ele não tem um aplicativo, ele não tem nada instalável para poder usar. Ah, legal, legal. Então isso permite que seja mais leve, mais prático e cômodo. Para o paciente dependente químico, é diferente. Ele tem um aplicativo
Então ele vai na loja da Apple ou ele vai na loja da Google e baixa esse aplicativo no seu celular. No Play Store ou no Play Store ou na Apple Store, que seria da Apple. E aí, essas duas, web e mobile, web e o smartphone, eles se integram, eles se comunicam. Então, o que o profissional da saúde imputa vai para o paciente e aquilo que o paciente coloca de dados, isso, eles se conversam, né, para permitir realmente esse acompanhamento online, permitir que ele tenha essas informações aí integradas e compartilhadas e, como eu falei, em real time. Então, o profissional vai lá e imputa, o paciente vê no celular. No celular, o paciente faz lá as atividades e coloca que ele fez, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais, e aí o profissional da saúde consegue visualizar isso no web. E aí, a outra pergunta é sobre o estágio motivacional. Qual pessoa, qual dependente, qual paciente, né, no caso, é o ideal, é o perfil para se usar essa ferramenta? Quando a gente fala de estágio motivacional, a gente está usando o modelo transteórico de mudança de comportamento do de Clemente. Fugiu aqui o nome do... Em inglês me deu branco. Mas são quatro estágios motivacionais que nós estamos trabalhando. Então, é o pré-contemplação, que é aquele estágio que ele não entende ainda que ele tem algum problema com droga, ele faz a utilização da droga e mantém a vida dele, então ele não vê incompatibilidade do uso com o dia a dia dele. Igual o senhor fez um dia. Exatamente, no período lá dos 3 anos, quando eu regressei a essa vida. Aí eu tenho o contemplação, que é o segundo estágio, a gente está trabalhando com 4, tá? Contemplação é quando ele já entende que tem alguma incompatibilidade do uso com o dia a dia dele e ele está buscando uma mudança de comportamento ou parar de usar, buscando ajuda aí nos próximos 6 meses. A gente tem o estágio de ação, que aí é quando ele já está realmente fazendo ações para manter a sobriedade dele, para fazer o processo de recuperação dele, né, nos próximos 6 meses a 1 ano. E aí a gente tem o estágio de manutenção, que é quando ele já está no período de sobriedade, ele já está fazendo manutenção dessa sobriedade e da sua recuperação num prazo superior a 1 ano. A gente também tem o de preparação e recaída, que faz parte ali do modelo, mas a gente não encaixa ele no recaída e nem no preparatório. Então, quando o profissional da saúde, que ele atende esse paciente dependente químico, ele entra no sistema web e ele vai lá e coloca os dados cadastrais desse paciente, que é a primeira fase do cadastro, são os dados cadastrais, porque uma coisa é tratar o Ivanildo, que é branco, que tem o superior completo, que é casado, e outra coisa é tratar o André, que é negro, transexual e tem 5ª série. Então, desde o primeiro cadastro dele, a gente já faz uma... Imagina que eu tenho uma parede em branco, eu estou colocando ali os dados. Então, primeiro dados cadastrais. A singularidade. Exatamente, perfeito. Falou tudo. É trabalhar no individual, olhando realmente o singular. A segunda fase do cadastro é a responder o questionário Eurica, com as 24 questões, para poder encaixar qual que é para a gente entender qual que é o estágio motivacional de mudança de comportamento desse paciente. Mesmo que ele esteja no estágio de pré-contemplação, eu posso gerar uma série de atividades para que ele comece a ver a incompatibilidade do uso com o dia a dia, e aí eu vou fazer atividades para que ele possa mudar de estágio e sustentar. Então, ele entra em contato com a realidade por um outro olhar, a partir de uma provocação, a partir de um estímulo que você vai dar para ele. Exato, perfeito. E aí depois a terceira fase do cadastro é entender qual dia da semana foi a última utilização dele. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Qual foi o período que ele fazia uso, manhã, tarde, noite ou madrugada. Se ele estava participando de algum tratamento convencional, se ele fazia uso sozinho ou em grupo, se ele tomava alguma medicação ou não, se ele tem alguma comorbidade já pré-diagnosticada ou não, e depois também quais drogas, obviamente, que ele usou, né? E aí você tem uma série lá de drogas que ele pode selecionar, e também quais eram seus sentimentos e sensações pré-uso, pós-uso e durante o uso, né? Então é pré, durante e pós-uso. É uma anamnese.
Exatamente. Por que dessas informações? Qual é a importância? Porque a partir de tudo isso daí, eu consigo ter uma fotografia desse paciente, já começo a trazer isso para o mundo digital, deixo de estar anotado, mas está lá na nuvem, né? Quando a gente fala da nuvem, não está nem no aplicativo e nem na solução web, né? Ele está na nuvem. Então, independente do equipamento que você use, você pode ter essa informação. E aí eu consigo utilizar o cognitivo comportamental que a gente está trazendo como coadjuvante em 6 pilares, para que eu possa criar uma série de atividades para ele, para que ele possa mudar de um estágio para o outro e fazer a sustentação desse estágio. Então, quais são esses 6 pilares que a gente usa hoje no cognitivo comportamental? A gente usa o próprio cognitivo, a gente usa o autoconhecimento, eu tenho ampliação da consciência, desafio pessoal, atividade física e social. Então, o profissional vai entender, a partir de todas essas informações que ele preencheu, a gente vai dar qual que é o estágio motivacional para a mudança de comportamento que esse paciente se encontra, e ele, juntamente com o paciente, naquela corresponsabilidade que você falou lá atrás, ele vai criar atividades terapêuticas dentro daquele estágio, mas pensando no quê? Na mudança de estágio futuro. Então, se de repente o cognitivo daquele paciente está bagunçado naquele momento, ele tem que trabalhar o comportamento, ele vai criar atividades comportamentais. Se ele não está com o cognitivo muito bagunçado ou prejudicado por conta do uso de drogas, ele pode ali mesclar comportamentos com cognitivo para que ele tenha para que ele se torne, né, ele se conheça melhor, para que ele possa se tornar o protagonista da recuperação dele e ele possa evoluir nessa jornada de recuperação. Então essa é a parte do profissional da saúde, que aí vai ter algumas outras coisas que eu vou falar mais para frente, que elas são bem interessantes. O que é interessante nessa sua fala é a relevância do saber científico, a relevância do saber específico para a questão da dependência química. Você traz, inclusive, neste momento, você, ao falar sobre a dependência, sobre a recuperação, sobre os estágios motivacionais, essa história clínica do paciente, você traz e revela a autoridade de alguém que sabe o que está falando. E isso que você está falando, de fato, é o que tem de mais, digamos, mais atual dentro daquilo que se entende de tratamento, de recuperação de dependente químico. Porque, de fato, a terapia cognitiva comportamental é a que mais se adequa a esse caso. Eu quero evidenciar isso, né? A história do André, né? A história dele também ter vivenciado e vivencia o processo de recuperação, do comprometimento dele com a informação, com a eficiência, com a eficácia do serviço da ferramenta. Por quê? De fato, se você consegue, dessa maneira que você está trazendo, viabilizar, né, facilitar, dar acesso, quanto mais acesso você dá a uma pessoa para se tratar, se recuperar, maior é a possibilidade, melhor é o prognóstico de se obter êxito, de obter uma melhora no que está acontecendo. E essas técnicas todas, elas estão, de fato, comprovadas cientificamente. Então, são evidências científicas sendo colocadas agora a serviço por meio da tecnologia para tratar a dependência química. Cara, na boa, se alguém falasse para mim há 10 anos atrás sobre isso, eu falasse, você está viajando, isso não existe. Mas você é maluco. Não, exato. Então você está sendo, assim, inovador pra caramba, e é extremamente importante podermos hoje falar sobre isso para dar, de fato, notoriedade e a importância, a relevância social para essa ferramenta que você está trabalhando tanto. Continue falando para a gente dessas 6 6 pilares do cognitivo, isso. E aí, o que nós temos além, né, da parte de web, que é do profissional da saúde? Então, ele vai conseguir visualizar qual que é o estágio motivacional que esse paciente se encontra,
Então ele vai ter um relatório lá com todos os dados que foram imputados no cadastro. Ele vai poder criar atividades específicas e fazer o acompanhamento dessas atividades, se elas foram realizadas ou não. Então ele consegue ver a evolução desse paciente em relação ao que foi proposto e o que foi realizado. Ele também vai ter a visualização de quantas recaídas esse paciente teve, quantas vezes esse paciente fez pedido de ajuda através do aplicativo e quantas vezes esse paciente também entrou numa área de risco, que isso daí é uma funcionalidade do aplicativo que eu vou explicar como é que funciona. E também a visualização das anotações, que é diário e humor, deste paciente, que também vão ser imputados por ele. Então a gente vai trazer um dashboard, que é um painel completo para o profissional da saúde, com todas essas informações, para que ele possa ver de forma preditiva e de forma online, real time, né, em tempo real, como está a evolução, a jornada de recuperação desse paciente e, se ele achar necessário, fazer correções de forma preditiva, sem que ele tenha que recair para depois reiniciar todo um processo de recuperação novamente. Então, uma das grandes dores que nós vimos era a falta de dados estatísticos por parte dos profissionais, para que eles pudessem entender melhor a doença, melhor o seu paciente e conseguir fazer correções a tempo antes de uma recaída. Não quer dizer que quando ele vai recair ele não vai ter ajuda. Vai ter ajuda, mas vai ser mais difícil. Então o seu trabalho de forma preditiva, preventiva, né, com esse paciente, as taxas de recaída, elas diminuem. Que é um dos indicadores que a gente está querendo comprovar com a validação científica que eu vou explanar na sequência. E a outra é o aumento da adesão ao tratamento. Nós entendemos que as duas principais dores que nós estamos trabalhando dentro da nossa solução é as altas taxas de recaída e a baixa adesão ao tratamento. Por que a baixa adesão? Porque por muitas vezes os pacientes dependentes são tratados da mesma forma. Eu costumo dizer que eles são colocados no mesmo balaio para ter o tratamento. Só que eu tive o meu relacionamento com a droga de forma diferente de qualquer outra pessoa. E eu paro por motivos pessoais e sociais que são só meus. Então, quando a gente trabalha com aquele cadastro em 3 fases, que eu identifico qual que é o estágio motivacional para mudança de comportamento, eu trabalho na singularidade. Então, aí eu já estou trabalhando nessa hipótese de, com a nossa solução, ele tem um aumento na adesão ao tratamento e um vínculo maior de cuidado entre profissional da saúde e o paciente. Um vínculo maior, né? Porque eles estão mais conectados, né? Exato, usando a tecnologia a favor da recuperação. Literalmente conectados. Exato. Então não é eu estou vigiando, até porque a recuperação é uma eterna vigilância, mas eu consigo entender melhor esse meu paciente, eu consigo ter informações mais reais e fidedignas, lembrando que a gente parte da premissa que todas as informações que são imputadas pelo paciente são verdadeiras, assim como ele está no escritório, no consultório com vocês, com os profissionais, e ele fala, vocês vão ter o confronto para saber se realmente aconteceu aquilo ou não. Então a gente não quer tirar nenhum trabalho de nenhum profissional, a gente quer dar uma ferramenta mais poderosa para que você tenha dados mais reais, em real time ali, para que você possa corrigir a rota, a jornada, e ajudar essa pessoa, esse paciente dependente químico, no seu processo de recuperação, de entendimento, né, de ampliação da consciência, para que depois ele realmente se torne o protagonista da recuperação, que esse é o objetivo, é ele ter qualidade de vida. A gente não quer curar a dependência química, porque aí também estaria sendo muito pretencioso com isso, né? Mas a gente quer aumentar a qualidade de vida desses pacientes. Eu penso como mais uma ferramenta, mais uma possibilidade de tratamento. É você colocar a ideia do portfólio, a ideia do leque de opções, do cardápio. Sim. Então você agora está tendo mais uma opção no cardápio, que é essa possibilidade de realizar esse processo de acompanhamento por meio da tecnologia. Sim. E ali, né, você tem essas informações de qualidade, orientações, o profissional, um local onde um lugar, uma ferramenta que vai dar à pessoa mais munição para trabalhar com o seu problema. Agora, você disse uma coisa que é fundamental, né? O que nós estamos falando aqui é de uma ferramenta que vai sim ajudar muita gente, mas
é evidente que do outro lado a pessoa tem que estar interessada, tem que estar querendo, tem que estar motivada a querer parar de usar drogas. E uma das coisas que eu quero tentar também trabalhar cada vez mais com a população, com a sociedade, é o seguinte: tem muita gente querendo parar de usar droga, cara. Tem muita gente querendo parar de usar, tem muita gente querendo ter uma vida nova e diferente. Só não pararam e só não modificaram os seus comportamentos porque ainda não encontraram uma possibilidade, ou isso que você está falando, né? Não se conectaram a algo que chamasse a atenção. É claro que tem muita gente que não quer parar, evidente. Mas existem muitas pessoas, eu falo isso pela minha experiência clínica e consultório, você fala, quer parar, mas não tinha encontrado ainda uma solução. E você trabalhando na questão da internet, você vai chegar a muitas pessoas que vão querer. E aí eu venho uma outra questão, né? Muitas falam também essa questão. Eu tenho um receio, eu tinha medo e não tinha ido buscar porque eu tinha vergonha e receio de descobrirem. Como é que é a questão do sigilo e da privacidade dessas pessoas no seu aplicativo, e aí você também vem emenda com razão. Tá. Aí temos a parte do aplicativo, que daí fica fácil para poder explicar essa parte do sigilo, né? A gente tem toda essa questão da Lei de Proteção Geral de Dados, que a gente está trabalhando, a gente contratou advogados para poder fazer o termo de uso, política de privacidade, para entender o que trafega de dados ou não, né? Como que esses dados são acessados ou não, e se em um determinado momento o paciente ou o profissional vira e fala, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais usar, a gente consegue fazer a exclusão de todos os dados e também permitir que a gente possa extrair relatórios futuros, mas sem identificar, através dos dados extraídos, que é o André aquela pessoa. Né? Eu consigo dizer quantidade de homens, mulheres, grau de instrução, mas eu tenho... sem especificar, exatamente, porque é uma coisa que tem que ter um cuidado. E aí um detalhe, todo mundo pode baixar o aplicativo, mas nem todo mundo pode usar. Por quê? Porque ele tem que ter um vínculo com um profissional da saúde. Então não é assim, eu quero usar e pronto, não. Não, neste momento... Você condiciona, você amarra, né? Vamos lá, o nosso querido André deu uma caída aqui, deixa eu chamar ele de volta. Mas é importante isso, porque imagina, tem muitas pessoas que não querem se expor, né? Até querem parar de usar drogas, mas não querem se expor. Acho que caiu aqui, eu voltei. E aí, então, o que acontece? Todo mundo pode baixar, mas nem todo mundo vai usar. Então, quando ele entra, ele vai colocar o CPF dele. A gente vai validar se o CPF é válido e se ele está vinculado com um profissional. Se ele estiver vinculado com um profissional, ele segue para a utilização do aplicativo. Ele vai fazer um cadastro, porque é uma validação que a gente também precisa fazer, por questões de proteção de dados, e vai dar seguimento. Se ele não tiver vínculo com um profissional, a gente vai seguir um outro fluxo, que a gente vai poder indicar um profissional da saúde, um profissional da saúde que utiliza o MyJourney especificamente, ou se ele já tem um profissional, mas o profissional não usa, a gente entra em contato e mostra a solução, e havendo interesse, entra no campo de negociação. Aí eu vou falar um pouquinho do aplicativo do paciente, o que tem dentro desse aplicativo. Ele vai ter a possibilidade de colocar o diário e o humor dele, então todas essas informações são importantes. Se você tem uma linha mais de irmandade, o diário é como se fosse o passo 10, o 10º passo, como você escreve lá, ou simplesmente você começar a colocar seus sentimentos e emoções dentro de anotações. Para quê? Para que a gente possa usar a tecnologia de inteligência artificial para entender, através dos diários, se ele está tendo comportamento suicida, compulsivo, depressivo, ansioso, porque o que ele escreve a gente pode interpretar através de treinamento, né, de inteligência artificial, treinamento de máquina, e conseguir trazer esses outputs para o profissional. Você falou uma coisa muito louca, cara. Tem muito paciente que não tem essa percepção ainda, essa autocrítica, essa autoanálise, ele não consegue identificar que às vezes alguns humor, umas sensações, umas emoções estão relacionadas a algum gatilho, a alguma experiência anterior. Ele não consegue, às vezes, ligar o tipo com teco, né? Mulher com cré. E, às vezes, é por isso que quando você está atendendo um paciente, eu sou psicólogo, né?
É muito louco, porque às vezes você só. Ele já traz a demanda, já traz tudo pronto. Você só faz o seguinte, puf, só joga a luz. Aí ele, cara, é mesmo. É isso que você falou agora. Então a gente tem o diário com humor que ele coloca, né? Ele pode lá colocar por período, manhã, tarde ou noite, ou se quiser colocar um período só, mas às vezes de manhã, né? Nessa montanha de russa de emoções que a gente passa durante o dia, então eu posso acordar de repente irritado, né? Fui dormir mal, eu coloco lá a anotação tá de um jeito, depois à tarde eu melhorei, já estou de outro, mas me aconteceu algo que à noite. Ô, Oliveira, eu vou até perguntar para ele essa questão do aplicativo, se ele ser ou não comercial ou pessoal, tá? Acho que é uma pergunta bacana essa que você tá fazendo para gente. Obrigado por você estar aí, cara, Marcelo. Marcelo tem uma instituição aí no litoral de São Paulo chamada CT Oliveiras e trabalha muito bem com... Acho que voltei. Eu vi a pergunta do Oliveira aí, eu vou responder já na sequência. Ô, André, que internet é essa aí, bicho? É a terceira vez que cai, não sei. Tá ruim aqui, desculpa. Então, voltando para a parte do aplicativo. Então, ele tem o Diário Humor, ele consegue fazer pedido de ajuda. Esse pedido de ajuda é bem interessante, que é quando ele acha que ele está num momento de fissura, que ele está perto ali de ter um lapso ou recaída, ele tem um botão de SOS que ele aperta, a gente pega a geolocalização dele, cria uma mensagem de ajuda que permite que ele possa compartilhar via WhatsApp, Telegram, redes sociais. Sensacional. Isso tudo vai depender realmente dessa questão de anonimato ou não, né? E a gente também, cada vez que ele aperta o botão de ajuda, a gente manda para o painel do profissional dizendo, ó, ele apertou ajuda. Aí então ele tem registrado lá. E aí, um outro diferencial, que enquanto ele aperta o botão, a gente identificou que a ajuda, ela leva mais ou menos de 20 a 40 minutos para dar o retorno. Pode ser menos, pode ser mais, mas é uma média ali. E aí o que acontece? Enquanto ele está esperando esse retorno da pessoa que ele pediu ajuda, a gente vai abrir um chatbot, que é um assistente virtual, para que ele possa ir conversando com ele e com isso tentar tirar o foco do uso da droga, da fissura, para entender que momento que ele está, quais comportamentos que fizeram ele de repente apertar esse botão de ajuda, qual o sentimento que ele está tendo ali na hora, quais são os pensamentos ou crenças limitantes que ele está tendo que está fazendo com que ele patine, quais foram os gatilhos, e com essas informações a gente consegue também começar a entender padrões de comportamento e emoções desse paciente e gerar relatórios de dados para os profissionais da saúde. Isso é fantástico porque... Diga lá, desculpa. Isso é fantástico porque é isso, aquele momento é decisivo, não dá para esperar, né, cara? Então, 20 minutos é igual a Band fala, em 20 minutos tudo pode mudar. Perfeito, eu nunca tinha pensado no slogan da Band, mas acho que dá para trazer aí. Em 20 minutos o dependente pode fazer uma desgraça, né, mano? Então, quanto mais imediato for... E aí, então, essa é uma outra ferramenta. A outra são todas as visualizações de atividades que ele realiza ou deixa de realizar, os gráficos evolutivos dele, também mostrar para esse paciente como que está a sua evolução, porque aquilo que não é falado é imaginado, eu imagino o que eu quero. Se eu não mostro para ele que ele está evoluindo e como está indo essa evolução dele, ele também, muitas vezes, ele não percebe, ele se frustra e ele acha que não está dando certo. Exato. Isso acontece com muita frequência. Isso é bem complicado. Deu uma congelada na sua imagem. Quando ele tiver recaído, realmente, ele consegue imputar essa informação, e aí a gente também vai ter esse histórico. E a grande sacada também que a gente está trazendo é o que a gente chama de mapeamento de área de risco. O que é esse mapeamento de área de risco? É qualquer área que por algum motivo possa comprometer a sua recuperação. Não é onde ele compra drogas, necessariamente, mas por exemplo, do caminho de casa até o trabalho, quando ele passa numa praça, ele vê pessoas tomando álcool ou fumando maconha, e aquilo pode gerar sentimentos, lembranças para ele que pode implodir aí
né, uns gatilhos que pode dar vontade de entrar na fissura. Então a gente marca essa área de risco, ele consegue de uma forma geográfica marcar, e cada vez que ele entra, ele recebe um alerta e vai um alerta para o profissional da saúde lá no painel dele. Então, olha só, para o profissional da saúde ele vai ter todas as informações e vai saber quantas vezes essa pessoa recaiu, quantas vezes entrou na área de risco, quantas vezes pediu ajuda. Quer dizer, ele começa a ter um mapa completo do paciente para trabalhar de forma preventiva. O André, que as famílias não nos escutem, mas eu acho que as mais queriam, né? Eu já escutei bastante disso, é importante e deixar completo, né? Isso, e a gente, para futuro, a gente pensa em desenvolver algo para a família, mas a gente entende que nesse momento é profissional da saúde e paciente. Então, essas duas soluções, tanto web do profissional da saúde quanto mobile para o paciente, ela visa aumentar a adesão ao tratamento, aumentar o vínculo e cuidado do profissional com o paciente e também permitir que esse paciente possa evitar recaídas através de uma série de funcionalidades que vai permitir que ele possa se compreender melhor, que ele amplie a consciência e ele peça ajuda antes de recair. Só que a gente também... Que fase? Cara, fase... A gente tá num... Você sabe que o Instagram é 1h e encerra, né? Vamos a... Falta quanto? Falta 9? Então vamos lá, que fase que está e a importância da validação científica. Vamos ter que fazer mais umas 3 lives só para falar disso. Então, qual que é a importância? Hoje, para eu poder entrar no mercado, trabalhar como startup e oferecer isso para profissionais da saúde, eu não posso simplesmente chegar, e não seria leviano, de chegar lá e oferecer sem validar. Por mais que a gente tenha o TCC ali, né, o cognitivo comportamental, como a ferramenta mais utilizada e com maior aderência e efetividade no tratamento, a importância de você ter uma validação científica. Como que a gente está fazendo isso? Nós nos juntamos com o Hub de Inovação da Faculdade de Medicina da São Leopoldo Mandic, aqui em Campinas, através do professor Tiago Trapé, que ele é o responsável pelo Hub, e nós vamos fazer uma validação científica de julho até dezembro, com a professora doutora Renata Abdala, que é coordenadora do curso de psiquiatria, ela é responsável técnica pelo Hospital Saião em Araras, trabalhou no Cratode, então ela tem uma experiência gigante dentro da área de dependência química, ela vai ser a pesquisadora-chefe, ela que vai conduzir isso, para que no final do ano a gente consiga ter um paper, né, passar pelo Conselho de Ética e tudo mais, dizendo que é uma solução que realmente ela é assertiva, ela consegue agregar valor e consegue ter um resultado positivo no auxílio do tratamento, né, da dependência química junto com os profissionais da saúde e pacientes dependentes. Então a gente vai fazer isso com alguns CAPs da região aqui de Campinas e também nós vamos usar não seria o termo, mas nós vamos ter a companhia de outros profissionais da saúde, de outras instituições de ensino, inclusive o convite já foi estendido a você, né, quando a gente bateu o papo inicial, antes dessa live, para que você também faça o uso da solução, para que a gente tenha o maior número de dados possíveis, para que a gente possa mostrar isso também, né, para as instituições, para os profissionais, para a comunidade médica, a efetividade da nossa solução. Então, a gente está nesse pé. A gente começa em julho e termina em dezembro. Julho. E aí, respondendo o Oliveira sobre o aplicativo é somente para uso pessoal ou comercial. Neste momento, a gente não está vendendo, a gente não está comercializando nada, porque a gente está nesse processo de finalização da construção dele e a validação científica no segundo semestre. Né? Isso para venda somente a partir de janeiro do ano que vem. Mas a gente precisa de profissionais e pacientes para isso. Então, ele vai ser comercializado, né? Não vai ser para uso pessoal neste primeiro momento, porque eu preciso ter profissional da saúde e paciente dependente químico fazendo a utilização. Você tem uma ideia de quantos profissionais ou dependentes, pacientes poderão estarão... qual a capacidade dessa solução? Quantas pessoas podem usar? Obviamente você tem que pensar na Lua, virar a Lua, mas você vai depois um pouquinho aqui, né, na região, você faz micro e depois você vai crescendo. A ideia é que nessa validação científica a gente trabalhe mais ou menos com 200 pessoas, entre profissionais e pacientes,
fazendo um com um, né, um profissional com um paciente, mas pode ser que um profissional tenha mais pacientes, exato. Então isso vai ser permitido. Então a gente fala 200 no total. Isso para validação. Mas para futuro a gente pensa não só Brasil, mas crescer depois também para América do Sul, Europa e depois indo para Estados Unidos e outros mercados. Porque a gente entende que é uma solução que não se restringe ao tratamento somente no Brasil, mas isso é um problema de saúde pública mundial. Nós já temos algumas outras empresas, startups que têm soluções voltadas para a dependência química, mas... Essa é a pergunta final aqui. Existem outras tecnologias, outras soluções são utilizadas? Qual é esse benchmark que você fez aí? Sim, existe. Quando eu olho para outras empresas que estão trazendo soluções também para a dependência química, eu fico feliz como dependente químico em recuperação. Que, obviamente, como empresa eu me preocupo, né, que são outros concorrentes. Mas o mais bacana é que não existe uma bala de prata. Então, pessoas vão se identificar com a minha solução, pessoas vão se identificar com outras soluções. No Brasil, por exemplo, a gente tem o Socorre-me, que é do Daniel Santos, que ele é mais focado para orientações sobre principais drogas, causas, consequências, é uma coisa mais simples, focado num tratamento depois para direcionamento para comunidades terapêuticas e clínicas de recuperação. A gente tem o BioK, são de 2 psicólogas do Hospital das Clínicas, que é um programa de 12 semanas focado no paciente dependente químico, especificamente. Você tem o aplicativo Anonymous agora, que é novo, do Christian Morgatti, eu não lembro o sobrenome dele, que é um aplicativo de reuniões online para diversos tipos de dependência, não só dependente químico, mas de álcool, codependência, depressão, transtorno alimentar, que também são reuniões online. Você tem o próprio Facebook, né, das Irmandades, você tem um chatbot do Alcoólicos Anônimos, que tem no Facebook, então você chama lá Amigo Anônimo, e você consegue conversar com assistente virtual, ele te dá ajuda. Isso falando no Brasil, tá? Quando a gente vai para o exterior, a gente tem diversas startups nos Estados Unidos que já trabalham com isso, principalmente pela crise de opioide, que é forte lá. Há startups no Canadá também, que utilizam aqueles óculos de realidade aumentada, virtual, que você também trabalha com a população vulnerável. Só para você ter uma ideia, tem uma startup nos Estados Unidos que recebeu um aporte de 11 milhões de dólares, que ela cuidava só de vaporizadores e cigarro, para ela poder desenvolver uma solução focada em opioides, álcool e outras drogas. Então, assim, tem pessoas investindo, inclusive, nessas empresas, porque elas enxergam que tem um grande mercado e que realmente pode se trazer um retorno quando você fala de uma coisa comercial como empresa, mas quando você olha para tratamento, é gigantesco. Até 2027 tem um reporte que saiu em fevereiro, que diz que vão ser gastos na casa dos 31 bilhões de dólares americanos no mundo todo com tratamento e prevenção ao uso de álcool e outras drogas. Então, nem vamos entrar nessa seara, que eu também tenho muita coisa a dizer sobre esse assunto. Mas olha só que interessante, tudo que você falou é muito bacana. Sim. Você falou que fica feliz e tal. Eu fico triste porque é pouco. Mas, é verdade. Feliz porque tem gente se mexendo, mas cara, isso aqui é nada perto desse universo que é Brasil. O Nelson Lopes, ele disse, pois é, famílias querem controlar a pessoa. Uma brincadeirinha que eu fiz em cima disso que você falou. Realmente, o dependente, o paciente vai ter que estar realmente disposto a querer se tratar. E com certeza, se ele compreender a relevância e a importância, isso vai ser para ele um fator de proteção. Agora, é evidente que a distorcer o uso daquilo que você tem vai muito da individualidade e da seriedade da pessoa que vai estar ali trabalhando. A família quer ter algum tratamento também, senão fica muito complicada a recuperação, com certeza. Se a família se recupera junto, se a família se trata junto, o prognóstico é sempre melhor. A Tereza perguntando se essa live vai ter como rever essa live. Sim, Tereza, vai ficar aí no nosso Stories e depois vai estar no meu canal do YouTube
psicólogo Ivanildo de Andrade. 25 segundos para terminar, André. Eu gosto de finalizar dizendo um trecho do IP de Narcóticos Anônimos, né? A velha mentira, uma vez drogado, sempre drogado, não será mais tolerado por nós, nem pela sociedade. Nós nos recuperamos. E é nisso que eu acredito, por isso que eu luto, para que outras pessoas também possam se recuperar e ter uma melhor qualidade.